Os curiosos aí não dão tempo, hein? Vou explicar como é que foi. Esse é o foam, ele é brilhoso e por causa disso ele quase não pega tinta, né? Não pega nada. Então, pega um pedaço de lixa, dobra no meio. No caso eu coloquei num taquinho aqui, mas é só para mim ter. Enfim, eu fiz porque eu gosto. Você vai lixar para que ele perca esse brilho e tenha mais porosidade. Quando ele ganha porosidade, ele fica melhor de receber uma pintura, de receber qualquer massa. Essa aqui é a massa acrílica, dessas que você passa na parede mesmo, né? Não pode ser argamassa não, eu esqueci o nome agora, é uma outra massa de parede, massa interna. Tem que ser massa acrílica, porque a massa acrílica quando seca, ela é resistente à água, beleza? Então tá aqui. Você vai usar para modificar as cores da massa acrílica xadrez. Isso aqui deve estar R$3,50 mais ou menos. Eu usei aqui, isso não é vermelho não, isso é um laranja forte, né? Enfim, eu usei xadrez amarelo. Tem dois tipos de amarelo, tá? Tem o amarelo ouro e tem esse aqui que é o limão. O amarelo ouro não dá para manipular direito, porque ele já está modificado com quase um pouco de vermelho. Mas com o amarelo ouro, você consegue fazer essa modificação. A outra, eu usei uma gotícula muito pequena de preto, porque o amarelo sozinho ele fica muito amarelo, né? E para dar essa ideia de pedra, você precisa ter um pouquinho de preto com vermelho, beleza? Com essas três cores, você consegue, inclusive, chegar um creme quase verde. Incrível isso. Enfim, eu fiz duas misturas no caso, né? Eu não vou mostrar como eu fiz a mistura, porque basta ir gotejando aos poucos e mexendo. Eu demoro meia hora para chegar na cor que eu quero. Então, não vou gravar um vídeo de meia hora aqui, beleza? Então, eu tenho aqui essa cor, né? Eu fui comparando com a foto da cor. Essa é a parte mais importante. Você comparar a massa, como ela vai ficar, com a cor que você quer. Você precisa ir misturando muito devagar, senão você vai perder a sua massa. Uma gotícula de nada modifica muito essa massa, beleza? Então eu tenho aqui uma cor creme, meio terra, né? Bem clarinha. E tem uma cor um pouco mais escura, terra também, ó. E com essas duas cores eu vou começar a brincar. E se você não tiver uma espátula, olha a minha espátula, né? Um pedaço de madeira. Você pode aplicar com a mão mesmo, inclusive minha mão tá só massa. Vamos lá então, eu vou aplicar a primeira com a mão. E eu preciso deixar uma camada um pouquinho grossa, quase 1 milímetro, tá? Eu preciso deixar quase, eu não posso deixar só sem nada assim, sabe? Muito fino. Eu tenho que deixar quase 1 milímetro de massa. Vamos lá. Quase 1 milímetro de massa. Eu não vou fazer toda essa placa, eu vou fazer só uma partezinha aqui no meio, ó. Que é pra gente ver no vídeo como ficou. Beleza? Se você fosse texturar essa parede com branco, por exemplo, vou mostrar aqui uma parte do que eu estou fazendo. Olha aqui, eu passei branco. Dá pra ver? Não dá pra ver, né? E ela ficou um pouco arenosa, porque basta passar o branco e bater assim um pouquinho. Ok, acho que aqui já dá pra gente ter uma noção. Então eu deixei uma camada bem grossa. E agora eu vou colocar pequenos pigmentos do próprio marrom. Esse marrom mais escuro, né? Vou colocar em alguns lugares. Não pouco, né? Bastante. E vou tentar espalhar isso com o dedo. De maneira que ele não fique uniforme, né? De maneira que ele fique um pouco assim, misturado como se fosse terra. E se você for passar com o dedo, a preferência é que você passe numa única direção, tá? Imitando um pouquinho a pedra. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. E depois, na textura final, eu vou dar uns retoques nessa parte. Beleza, agora antes de secar, você vai escolher um objeto fino e que não risque. Eu escolhi aqui a grafite e tirei a ponta dela, encolhi a ponta e agora eu vou riscar. Lembrando que eu estou fazendo aqui a textura da pedra madeira. Se você for fazer uma outra textura, você vai ter que estudar o desenho dessa textura, beleza? A pedra madeira, ela tem... Tá, não vou falar sobre ela. Vou falar sobre o desenho aqui.
Você vai riscar, né? Sem ponta, tá vendo? E vai fazer o desenho que você quer. Você vai tirar a massa do local. Eu vou tirar aqui. Pronto. No caso da pedra madeira, ela tem curva aqui na hora de colocar, né? Então eu vou fazer as curvinhas aqui. Se você quiser que embaixo fique uma outra cor, você pode passar uma massa antes da cor que você quer que fique embaixo, secar a massa, né? E depois passar a massa da cor que você quer. Por exemplo, se eu quiser que lá embaixo fique escuro, nessa linha fique escuro, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma massa escura embaixo, espessa também. Vou secar essa massa com secador de cabelo durante 5 minutos. E aí então, depois eu venho com a textura que eu quero por cima. Porque aí quando eu riscar, vai ficar a cor que eu quero lá embaixo, beleza? Então, mais ou menos isso. Eu vou tirando, vou limpando o bico, senão não dá certo. Eu treinei aqui para fazer essa pedra. Primeiro eu desenhei no papel várias vezes para me pegar a manha, para me entrar aqui no automático, né? Parece fácil assim, mas não é não, galera. Tem que treinar no papel para você começar a fazer no automático aqui, senão você perde muito tempo e acaba não ficando igual como você queria, a textura que você queria. Então, meu conselho é, pega um papel, vá treinar e aí então você vem para cá. Beleza, agora que eu sequei, então agora eu venho aqui com umas cores. Você pode pegar uma parte dessa cor e acrescentar um pouco mais de água para que ela fique um pouco mais macia na hora de passar. Ou você pode deixar assim mesmo. Você vai escolher principalmente pedras menores e vai começar a tingir elas, deixar elas um pouco mais escuras para dar esse contraste de pedra, ok? Então, vou acrescentar aqui. Vou escolher algumas pedras, né? Principalmente as menores. Eu vou tingir principalmente as menores, mas também algumas maiores. Pronto. Acho que só essas duas, mas essa aqui tá pedindo uma cor, né? Vamos acrescentar aqui também. Aí. Pronto, agora ficou top. Se eu começasse a tingir essas pedras e começasse a dar cores diferentes, não somente esse tom e nem somente esse mais claro, mas começasse a dar pequenas tonalidades em alguns cantos delas, cada vez mais que eu acrescentasse detalhe, melhor essa pedra ia ficando, beleza? Então, eu fiz aqui, essa aqui vai ser uma mureta, vai ficar na frente da casa, tem 3 camadas de foam colados aqui, e eu acrescentei aqui quase 1,5 mm de massa, né? Passa primeiro um lado, trabalha ele, risca todinho, depois seca, e aí vai passando o próximo lado. Eu acho que ficou legal. Também fiz o piso. Deixa eu ver o meu piso, onde é que tá. O piso ele já tem ele já é uma textura diferente, ele é a mesma pedra, só que já é uma pedra polida, né? Polida não, uma pedra mais trabalhada. E para a gente fazer essa pedra mais trabalhada, nós precisamos fazer essa textura que nós fizemos aqui. Escolher também uns cinzas, né? Que eu estava vendo na internet que tem uns cinzas no meio. E depois lixar, né, para que eles fiquem com a textura polida. E aí, você vai precisar passar pelo menos um vernizinho aqui, que é para ele pegar uma cor de pedra mesmo. No caso, eu vou passar selador para madeira, que para mim é mais fácil. Eu tenho bastante aqui em casa. Você vai lá e pega um algodão, a sua esposa deve ter lá no guarda-roupa, né? Pega o algodão, ou pode pegar também a manga da sua camisa, cortar ela fora e vamos fazer essa parte. Por acaso eu sou produtor de carrões, instrumentos musicais e eu tenho aqui de vez em quando um selador em casa disponível. Eu vou pegar um pouco de selador, né? Não muito, você pode diluir. Nesse caso eu diluí. Quando a gente lixa a massa corrida, ela perde um pouco de brilho. Então para ela voltar a ter o brilho, você precisa
passar alguma camada protetora nela. Olha só, nesse caso aqui eu vou passando o selador e a minha pedra ela volta a ter o brilho que ela tinha antes de ser lixada, beleza? Olha aí, basta um pouquinho mesmo, não precisa exagerar não. Um pouquinho só para umedecer a pedra e ela já vai ficar excelente. Olha aí, ficou bacana. Eu posso até passar aqui, mas eu prefiro deixar essa textura mais natural. Beleza? No final, a minha casa. Deixa eu mostrar aqui a casa. Agora sim, esse é o projeto da casa, né? Nós temos aqui uma textura, temos a pedra, que é essa viga aqui. Ainda não fiz a porta, ainda não fiz as fachadas, mas o que eu consegui fazer, eu já fiz. Passei massa aqui para dar aquela textura de pisada. A calçada vai ficar aqui. Aí, né? Deitar assim para você ver melhor. Tá aqui a calçada. A parte texturada, né? É essa parte aqui. Olha, essa parte aqui eu fiz também. Ele vai ser tipo um arenoso escovado. Acho que não dá pra ver aí no meu telefone. Mas ele tá arenoso aqui, ó. O que que eu fiz? Trabalhei de novo com a massa de correr e passei com escova de dente. E ele deu essa textura um pouco arenosa. Eu prefiro trabalhar em camadas porque aí então depois eu posso separar. Por exemplo, eu fiz a minha janela, coloquei inclusive os papeizinhos dentro, né? Porque para imitar a esquadria. Ainda não fiz o vidro, vai ficar aqui. Depois vai vir a parede por cima, né? Que vai dar essa ideia de estruturado na minha janela de vidro, vai ficar lá dentro. É um trabalhão só para aparecer uma linha estruturada aqui. Então eu tenho aqui mais uma placa de estrutura também, que dá uma... Estou sempre trabalhando nessa janela com essa estrutura, né? Um destaque para fora. E então eu venho com minha platibanda aqui, com meu beiral. Beleza, e agora vem a calçada. E é mais ou menos assim que vai ficar a minha casa. Vai faltar agora detalhes da planta e também trabalhar a parte da porta. Eu vou fazer de madeira mesmo, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. No caso da minha fachada, eu coloquei aqui um tipo de pedra e um outro tipo de pedra que eu vou fazer aqui também, texturado da mesma maneira que eu mostrei aqui no vídeo para vocês.